Olá, estamos aqui para mais uma aula. Bombas centrífugas, mais uma vez exercício resolvido aqui que caiu na prova da Petrobras. Aqui uma prova de aplicação, prova para concurso de engenheiro de processamento júnior. O exercício é um exercício simples, então vamos lá. O exercício aqui é o exercício 53, então vamos lá. Em uma refinaria, uma bomba será responsável por transportar água cuja densidade é de 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, e será transportado entre duas lagoas de aeração ao longo de uma tubulação de 90 metros. Então ele diz para nós aqui que vai utilizar uma tubulação de 90 metros. Então eu já estou entendendo que isso é o comprimento que separa uma lagoa de aeração da outra. E utiliza para isso um diâmetro de tubulação, tem um diâmetro de tubulação de 10 a 2 milímetros. Quero passar para metro, desaparecer com milímetro. Um desse tem 10 a terceira desse. Portanto, o diâmetro aqui vai ser de 10 a menos 1 metro. Ou 1 vezes 10 a menos 1 metro. Ok? Esse é o diâmetro da minha tubulação já no sistema internacional. Ele diz ainda que não há diferença de elevação entre os pontos de captação e descarga de água. O que ele quer dizer com isso? Então, imaginar que eu tenho aqui uma lagoa, eu tenho então aqui um sistema de bombeamento, onde eu vou transferir fluido para uma outra lagoa. Essas duas lagoas, se eu considerar aqui eu tenho um ponto 1 e aqui eu tenho um ponto 2, porque ele está me dizendo que a cota Z1 é igual a cota Z2, portanto o delta Z de cota é igual a zero. No escoamento, através da tubulação, ele continua aqui, exercício, no escoamento através da tubulação, o fator de atrito de Darcy pode ser estimado como sendo 0,02. Lembra da equaçãozinha de Darcy para cálculo do HT? É o FL de comprimento equivalente V ao quadrado sobre 2dg. Então eu já sei qual é o valor desse diâmetro, que é 10 a menos 1 metros. Eu sei que isso aqui é 10 a mais 1. E ele acabou de me falar esse fator de atrito aqui, que é 2 vezes 10 a menos 2 adimensional. Então tá aqui, 0,02. E ele me disse o comprimento também, 90 metros, mas eu não sei a velocidade. Para executar essa tarefa, está sendo avaliada a possibilidade de utilização de uma bomba que tem essa curva característica, Olha só. Veja bem. A bomba centrífuga, nós aprendemos que ela tem uma coisa desse tipo aqui, uma relação H versus vazão. Ela é uma curva desse tipo, certo? O que esse exercício está nos fornecendo é a equação para essa curva aqui, que vale então menos 5 vezes 10 a terceira, Q quadrado, menos 10 a segunda, Q mais 7. Então essa curva vale isso, que é essa equação. Ok? Então essa curva representa essa equação ali. Nessa equação, o H fornece a carga hidráulica em metros, que é o famoso H que a bomba fornece, e Q é a vazão volumétrica dada em metro cúbico por segundo. Ele ainda diz para nós que é para considerar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar os cálculos, e que a relação entre o comprimento e o diâmetro da circunferência é π como 3. O que ele está dizendo aqui para nós é o seguinte, olha, o π, considere ele como 3. Então, o nosso π, em vez de você considerar 3,1415 e tal, você vai considerar, simplificando ele, como 3. E pede para desprezar as perdas de cargas localizadas. O que significa isso, pessoal? Que nesse caminho, se eu tiver joelho, se eu tiver válvula, redução, expansão de tubulação e tudo mais, qualquer tipo de acidente vai ser desprezado. Então eu vou considerar exclusivamente entre uma represa e a outra, uma lagoa e a outra, a distância total, o comprimento equivalente à própria distância entre elas, que é 90 metros. Porque é 90 metros, porque foi dado o enunciado que vale 90 metros a distância delas. Então, nessa equação minha aqui, para cálculo da perda de carga, eu vou usar o comprimento equivalente como sendo o próprio 90. Já que o L equivalente aqui é o próprio L, que é igual a 90 metros. Ok? O que mais que ele nos diz? Ele fala, então, que a vazão de operação no sistema corresponderá à solução da seguinte equação algébrica. Então, ele quer saber qual é a vazão de operação do sistema. Muito interessante esse exercício, ele é bastante didático. Então vamos escrever aqui novamente, olha só. Nós temos então a curva
temos aqui a altura, né? Por exemplo, em metros, aqui uma vazão, por exemplo, em metro cúbico por segundo, por exemplo. Eu tenho a curva da bomba, que é dado por aquela equação lá em cima, né? Que é o nosso menos 5.000 Q quadrado menos 100Q mais 7. E eu vou ter também a curva do sistema. Mas quem é a curva do sistema? É alguma coisa por aqui, né? Curva do sistema. Mas eu não tenho a curva do sistema, mas eu tenho como obter uma equação que represente a curva do sistema. Nós já vimos isso em aula anterior. A condição, ele quer saber em qual vazão, ele quer saber qual é a vazão de operação. Perguntar qual é a vazão de operação, ele está querendo saber qual é o ponto de operação, certo? O que acontece nesse ponto? Nesse ponto, a equação que representa o sistema e a equação que representa a bomba, então isso aqui é igual a um H. Né, o H da bomba, e aqui eu teria um H do sistema. Nessa condição aqui, o H que o sistema fornece, que a bomba fornece, é exatamente o que o sistema está exigindo. Então é onde o H de um é igual ao H de outro. Mas eu tenho uma expressão que relaciona H da bomba e as condições do meu processo, a lógica do meu sistema? Tem. Então veja bem, eu tenho aqui uma lagoa, eu tenho uma bomba, estou levando para uma lagoa 2, certo? Vamos aplicar Bernoulli? P1 sobre gama, V1 quadrado sobre 2G, mais Z1 é igual, mais o que a bomba fornece é igual P2 sobre gama, mais V2 quadrado sobre 2G, mais Z2, mais o que perde no caminho. Então, o que eu estou dizendo é que a energia que eu tenho no ponto 1 é igual à energia que eu tenho, a energia fornecida pela bomba é igual à energia que eu chego no ponto 2, mais o que eu perdi no caminho. Veja bem, H da bomba. Se eu isolo H da bomba aqui, nessa expressão, e substituo aqui, eu encontro exatamente a informação que o exercício está solicitando. Ele quer saber qual é a solução da seguinte equação algébrica, né? Então, a vazão de operação do sistema corresponderá à solução da seguinte equação algébrica. Então, vamos lá. É muito simples, né? Os dois tanques, na verdade, as duas lagoas, não estão abertos para a mesma atmosfera. Certo? Eu não sei as dimensões dessas duas lagoas, mas eu sei que são dimensões grandes e que o volume, a velocidade com que baixa o nível, com certeza é muito pequena, e menor ainda vai ser a diferença entre a velocidade que uma baixa e que a outra sobe. Eu tenho ele diz que não tem desnível entre as duas lagoas, foi falado no enunciado. Portanto, a gente chega à conclusão seguinte, olha, para esse fluido sair daqui para chegar aqui, eu não tenho que compensar diferenças de pressões externas, pressão termodinâmica, nem de variações de pressão dinâmica, nem variação de cotas. Portanto, o que a bomba fornece tem que ser exatamente aquilo que perde no caminho. Mas eu tenho uma equação para o que perde no caminho. Qual é essa equação? FL V quadrado sobre 2DG. O que mais que eu sei? Eu sei que o F é 2 vezes 10 a menos 2, foi falado no enunciado. Eu sei que o L é 9 vezes 10 a mais 1, 90 metros. A velocidade, eu não sei qual o valor da velocidade, mas eu sei que o D é 10 a menos 1 metro e eu sei que a gravidade é 10. Cancelo, simplifico também. Aqui também dá para simplificar, de maneira que eu encontro que o HT, o HB, que é igual ao HT, que por sua vez é igual a quanto? É igual a 9 vezes 10 a menos 1 velocidade ao quadrado. Pois bem, quem é a velocidade? Velocidade é vazão por área, certo? No enunciado, ele pede para chamar a vazão de Q minúsculo. Então, isso aqui é o mesmo que Q sobre A, ou seja, Q dividido por A. Mas quem é A? A é π d quadrado sobre 4. Porém, ele pediu para eu considerar π como sendo 3, 4d ao quadrado. Ok? Então, isso aqui nós podemos simplificar isso aqui como sendo 4q sobre 3d quadrado. Essa é o valor da nossa velocidade. Nós concluímos que o HB é o próprio HT,
que por sua vez é 9 vezes 10 a menos 1 v quadrado, ou seja, é 9 vezes 10 a menos 1. Quem é v quadrado? É isso aqui ao quadrado, já que isso é a velocidade. Certo? Então é igual a 16 q quadrado sobre 9 d à quarta. Então, ó, de novo, mais uma simplificação. Certo? Então isso aqui vai dar 16 vezes 10 a menos 1 q quadrado sobre d. Mas quem é d? 10 a menos 1. Então 10 a menos 1 a quarta. Daqui nós concluímos então que o HB é igual a HT, que por sua vez é igual a 16 vezes 10 a menos 1, vezes, aqui é 10 a menos 4, vai para cima, fica 10 a mais 4 q quadrado, ou seja, isso aqui é igual a 16.000 q quadrado. Então, o nosso HB vale 16.000 q quadrado. Mas foi dado uma fórmula para nós aqui. Olha a fórmula que foi dada para nós, ó. Quanto que vale HB também, dado pelo enunciado. Portanto, HB vale 16.000 q quadrado. E eu quero saber qual é a equação que representa a vazão. Isso aqui vai simplificar. 16.000 quadrado, que é o quadrado, é igual a menos 5.000 q quadrado, menos 100q, mais 7. Portanto, ao isolar essa expressão, agora está expressa exclusivamente em termos da vazão, eu posso chegar à conclusão então que a expressão que relaciona a vazão, que é o que está pedindo no enunciado, né, no problema, vai ser nada mais nada menos que passando 16.000 para cá, ó, isso aqui vai ficar menos 21.000 q quadrado menos 100q mais 7 igual a 0. Portanto, a resposta é a letra D do nosso problema. Letra D, menos 21.000 q quadrado menos 100. Eu precisava fazer todo esse cálculo. Se a gente pensar nas soluções das provas da Petrobras, muitas vezes não é necessário nem fazer cálculo. Por que você chegaria à conclusão que nem era preciso fazer tantos cálculos? Observar, ao montar o seu problema, você veria que você tem uma velocidade ao quadrado aqui associada ao termo HB. Portanto, ele ia alterar o valor do termo quadrático da sua equação. Esses três primeiros não alteraram esse valor, certo? E a última, ela tornou o valor positivo. Tornar esse valor positivo também era proibitivo, porque as duas curvas teriam que se cruzar, né? Então uma teria que ter boca para cima e outra para baixo para que isso acontecesse, de maneira que o valor teria que ser, no caso da bomba, ela tem que ter boca para baixo, o valor tem que ser negativo, então não poderia ser essa. E essa aqui não poderia porque não alterou o valor, né? Pela lógica que a gente acabou de falar, você concluiria rapidamente que é isso aqui sem fazer conta. Mas obviamente que o correto é você fazer o cálculo e identificar a resposta também, tá ok? Então essa é a solução desse problema, espero que vocês tenham aprendido um pouco com a solução desse problema. Se inscrevam no canal, curtam e continue seguindo as próximas aulas.